Questão 19 de matemática. Roma enunciado. Para fazer um bolo, é comum na constituição da massa do tipo A utilizar-se manteiga, trigo e açúcar na seguinte proporção: 1 parte de manteiga, 4 partes de trigo, 2 partes de açúcar. Com o objetivo de comemorar o aniversário da cidade de Vitória, a prefeitura encomendou 168 quilos dessa massa. Quantos quilogramas de trigo foram necessários para fazer essa massa? Então aqui nós já temos que pensar que para resolver essa questão a gente tem que saber um pouco de fração. Por quê? Porque nós temos aqui um bolo e sendo que ele tem as frações de cada constituinte aqui, né? Nós temos a manteiga, temos o trigo e temos o açúcar. Cada um com a sua parte separada. Uma parte manteiga, 4 trigo. Nós vemos aqui que o trigo é o que mais tem. E aí, nós podemos chegar a algumas conclusões. Que quantas partes no total a gente consegue ver, né? Que são 1 mais 4 mais 2. Então dá 7 partes no total. Sendo que dessas 7, 4 de trigo. E ele quer saber exatamente quantos quilogramas de trigo foram necessários, sabendo que o bolo tem uma massa total de 168 quilos. Então aí dessa forma fica mais tranquilo a gente pensar. Então aqui ó, a gente separa sempre os dados, né? Os dados principais são aqui, ó, uma parte de manteiga, 4 partes de trigo, 2 partes de açúcar, no total 7 partes. Então nós temos 7 partes no total. 4, sendo que dessas 7, 4 de trigo. Então aqui a gente vai usar o quê? Nós temos aqui ó, um conceito de fração. 7 partes no total, então aqui em branco a parte que é de trigo. 4 partes, então 4 de 7. E aí, nós fazemos a relação de proporção, né? Se você tem aqui ó, que 7 partes, né? O bolo todo aqui ele tem 7 partes. E as 7 partes tem 168 quilos. Então, quer dizer que o quê? 4 partes desse bolo corresponde a quantos quilos? Então, isso aqui é a famosa regra de 3. Então, você vai fazer essa relação de proporção e vai determinar o x, que é a massa, que é a quantidade de massa correspondente de trigo. Então, como fazer agora? Multiplicação cruzada, 7x vezes 4 vezes 168. Fazendo a multiplicação aqui, 4 vezes 168, dá 672, divide por 7, e nós encontramos que a massa correspondente de trigo é 96 quilos. Ou seja, a letra E, que é a nossa alternativa correta.